Estamos de volta, ó, te ajusta aí. Não, aqui não se mexe que não cai. Equilíbrio. É só não se mexer que não cai, fica quietinho. Então estamos de volta, a hora de revisão daquela aula que a gente falou de aplicações. Ou seja, né, aplicando a gente já vem desde a 80, 81, agora a gente continua na 82, mas essa a gente tirou para falar bem especialmente sobre isso e mostrar para vocês que aquele uso daquele aparelhinho ali dá muito resultado, né? Sim, sim. E assim, tomara que vocês se empenhem em fazer, porque é muito interessante. Né? Por isso que seria interessante se nós pudéssemos um tempo mais para fazer, ó, um tempo mais, 96 aulas, nós queríamos um tempinho mais. Já quer mais tempo. Porque para construir aqui com vocês ia demorar muito e tal, mas tentem fazer. Qualquer dúvida, professor presencial, fala com eles lá para ver, ele está fazendo aqui, não deu muito certo, a gente vai dar o suporte para vocês. A gente pode até fazer uma chamada de vídeo com a escola que estiver fazendo para ajudar tudo, mas é importante que vocês se empenhem, porque é uma aplicação muito prática que dá para utilizar no dia a dia. Isso mesmo. Então vamos em frente, é hora de revisão da aula 82, olha lá na telinha. Razões trigonométricas e suas aplicações, vamos relembrar. Bom, as razões trigonométricas são três. São três razões: seno, cosseno e tangente. Seno, cosseno e tangente são razões. O que é razão? É divisão. Divisão entre cateto oposto e hipotenusa, é o seno. Lembrando que o cateto ele é oposto ao ângulo que nós vamos encontrar com o seno. Razão, cateto adjacente e hipotenusa, é o cosseno. E o cateto oposto, cateto adjacente, é a nossa tangente. Então temos aqui essas três razões trigonométricas, beleza. Belezura. E 4 passos para aplicar as razões trigonométricas, né? Então a gente já mostrou isso para vocês e a gente já vai ver novamente, porque é necessário, né? A gente está falando de aplicações do assunto, então vamos lá. No primeiro passo, a gente vai conhecer as partes do triângulo. Vamos apagar aqui, fazer de vermelhinho. Primeiro passo, conhecer as partes do triângulo. Eu preciso saber quem é hipotenusa, eu preciso saber quem é cateto, como sempre, senão não tem como desenrolar não, tá? No segundo passo, a gente identifica qual a gente vai usar, se é seno, se é cosseno, se é tangente. No terceiro passo, a gente monta corretamente as proporções, né? A razão e as suas proporções. E claro que no final é a hora dos cálculos, né? Calcular o valor desconhecido. Como sempre, um mapa mental para a gente finalizar com chave de ouro. Vamos lá? Bom, aqui nesse mapa mental nós temos a ilustração do triângulo retângulo. É importante que nós enxerguemos esse triângulo retângulo, saibamos encontrar o cateto, a hipotenusa. Beleza, encontramos. Agora vamos ver qual foi o ângulo destacado, ângulo alfa. Então, quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? É o que está do lado de lá, oposto, do outro lado. Quem é o cateto adjacente? É o que está ao lado. E aí vamos montar as relações. Depois de montar as relações, podemos lembrar que nós temos ângulos notáveis, 30, 45 e 60, mas também temos ângulos que variam de 1 a 89. Os notáveis é o bate o sino da trigonometria, né? Que é o que a gente já vinha cantando e explicando para vocês. Legal o que ele colocou, que seno de 30 e cosseno de 60 são iguais. Ao mesmo tempo, também cosseno de 30 e seno de 60. Ou seja, né, a gente vai ver que a tangente de um é o inverso da tangente do outro. E assim a gente vai percebendo as suas complementares e as suas indicações, certo? Olha a tabelinha, vamos relembrar. Aqui estão os valores dos notáveis, né? 30, 45 e 60. Mas a tabela é completa de 1 a 89. Por que não tem no 0 e não tem no 90? Porque 0 não tem ângulo, né? 0 é uma volta inteira, no máximo, 180 graus. 90 nós vamos ver depois, lá no ciclo trigonométrico, que 90 tá lá são em situações cima. especiais, a gente vê no segundo ano, tá Perfeito. certo? A gente fica só com os ângulos agudos, né? Porque lembra que 90 é um ângulo reto, ele não é agudo. Ele é reto, é um ângulo de 90 graus. A menor que 90 são os arcos agudos, que é o que a gente estuda aqui dessa vez, tá bom? Perfeito. É com vocês, hora de praticar. Já a gente volta com as correções.
Ai, já voltamos, né? Rápido. Inclusive, foi tão ligeiro. Bem rapidinho a gente está de volta, mas é hora de mais aplicações, estudar mais um pouquinho e vamos verificar o aprendizado de vocês aí. Eu acredito que só sucesso. 3 aulas já, né? Falando no assunto, eu acredito que agora tá de boa na lagoa. Vamos para frente? Beleza. Olha lá, então, tirando as dúvidas. Questão de número 1. Um estudante, usando um teodolito, mediu a altura de uma árvore, sabendo que ele estava posicionado a uma distância de 6 metros da árvore e visualizou o topo da árvore sob um ângulo de 65 graus. Qual a altura da árvore? Então aqui, ó, vamos lá, né? A gente foram dados, né, os valores para a gente não precisar ir em busca daquela tabela. Vamos fazer um esboço? Não veio o desenho, não veio, mas a gente pode esboçar aqui, né? Temos a árvore, certo? Formando um ângulo aí. Isso aqui é raiz, tá? Veio para baixo aqui. Tá abaixo da coisa. Vamos lá. Temos que o ângulo aqui, a gente parte do princípio que é 90 graus, né? Porque o triângulo é retângulo. Aqui nós temos um arco de 65. A distância que ele estava posicionado da árvore é 6 metros. E ele quer a altura da árvore, x, aqui, né? Vamos partir do princípio que ele estava usando um teodolito no chão. Vamos pensar assim? Vamos lá, aqui nós temos o nosso transferidor, né? Vamos partir do princípio que estava aqui no chão, para poder a gente não precisar somar a altura do indivíduo, porque não está nem sendo mencionada, tá? Então, vamos resolver? Vamos lá? Então, olha lá. Tangente de um determinado ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente de quem? Tangente de 65. Quem é o cateto oposto? X. A altura. Quem é o cateto adjacente? A distância aqui, 6 metros. Tangente de 65, então vamos usar esse valor aqui, ó, 2,14. Tá dividindo, passa multiplicando, já vamos fazendo aí, né? 2,14 vezes 6. Isso mesmo, então tá dividindo, já vamos passar multiplicando. O nosso x vai ser quem? 2,14 vezes 6. Ou seja... 12,84. 12,84 é a altura da árvore. Lembrando que a gente vai desconsiderar aqui a altura da pessoa. São 2. Já? Beleza! Legal, né? Muito simples, bem parecido com os que a gente fez na aula, então não precisa criar pânico. Vamos para a questão de número 2. Bora lá. Observando pela manhã a sombra de um prédio no chão, uma pessoa verificou que essa media 63 metros quando os raios de sol faziam um ângulo de 30 graus com a superfície. Baseado nessas informações, calcule a altura do prédio. Então, a gente quer aqui, né? X. Espera aí de pegar o vermelho. Então, a gente quer a altura do prédio, X? Isso. O arco é 30, né? Ele já deu as informações aqui, ó, de seno, cosseno e tangente. Mas pela altura e pela distância, sabemos que temos cateto oposto e cateto adjacente, ou seja, coca. Vamos utilizar tangente, então vamos precisar desse valor aqui, beleza? Então, vamos lá. Tangente de um determinado arco é cateto oposto sobre cateto adjacente. Aí, professor, você coloca toda vez isso? Toda vez. Para a gente não esquecer, para a gente sempre lembrar e não ter erro. Tangente de quantos graus? 30. Quem é o cateto oposto? X. A altura. Cateto adjacente, a distância aqui, ó, afastada do prédio, 63 metros. A tangente de 30, ele pede para usar aqui, ó, 0,58. 0,58. Na verdade, deixa eu pegar o vermelho. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, né? 0,58. Poderíamos usar assim também, ou poderíamos usar do jeito que o exercício indicou, tá? Beleza? Tá dividindo, passa multiplicando. Então, o nosso x vai ser 0,58 vezes 63. Que vai dar 36,54. 36,54 metros é a altura do prédio. Se nós usássemos raiz de 3 sobre 3, ia ficar 21 raiz de 3. Raiz de 3 é 1,7, não é?
Olha, mesma coisa. Mesma coisa. Aproximação, né? Já. Isso mesmo. Tranquilo? Facinho, né? A gente vem aplicando desde a aula 80, então eu acredito que sem dúvidas. Vamos de questão número 3? Bora. Um navio quer aportar em terra firme. Um farol de 36 metros de altura já o avistou. De acordo com a figura, a que distância do farol o navio se encontra? Temos seno, cosseno e tangente aí, né? E aí, o que é legal, né? Ele deu seno de 10, deu cosseno de 60 e tangente de 60. Por quê? Porque ele não quer te dar a certeza do que é para ser feito. Então você tem que saber que se é a altura, se é usando a tangente. Se ele quer a altura e deu Mas só o número lá é 10. Então aqui cometeu um equívoco aqui o exercício, porque aqui é 10, tá? E se você não... Para você ter feito esse, você deve ter tido que olhar na tabelinha, porque vai precisar usar a tangente, né? Tá certo, 0,18, tangente de 10. Cosseno e tangente. Cosseno de 10, 0,98. Porque a gente tem aqui o arco 10, a gente tem o 36, que é a altura, e a gente está querendo a distância. Então é tangente que vai usar. Isso. Só que não tangente de 60, não sei De se 10. ficou 60 ali, é o 10, né? Já anota aí para a gente fazer a correção numa próxima, se a gente for usar o mesmo exercício. Vamos lá, então? Tangente de um determinado arco é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente de quem? De 10 graus. Cateto oposto foi dado 36. Isso aqui muda um pouquinho, tá? Cateto adjacente é a distância, é o que eu estou querendo agora. E a tangente de 10, ó, o valor estava errado ali do arco, mas o valor da resposta está certo. 0,18. 36 dividido por x. Aqui a gente pode multiplicar cruzado, né? E a gente pode também inverter as posições. Ou seja, o x vai passar para lá e o 0,18 passa para baixo. Então, x é igual a 36 dividido por 0,18. Beleza, 36 dividido... então vai ficar 3.600 dividido por 18. Não é? Vai dar 200. Beleza. Tira-se a vírgula e acrescenta 2 zeros, né? Então, Isso. 200 metros. É a distância que está o navio do farol. Pertinho, pertinho. Já? Certo. Tudo jóia? Tranquilo. Vamos pro Enem? Vamos. Se liga no Enem. Vamos lá. No Se Liga no Enem, a perguntinha vem lá do Planalto, em Brasília. Bora ver. Suponha que a rampa do Palácio do Planalto, em Brasília, forma com o solo um triângulo retângulo de vértices A, B e C. Aí colocou lá os vértices direitinho lá, A, B e C, conforme a figura. Se sua inclinação com o solo é constante de 26 graus, está fora dos padrões, né, estabelecidos pela... Mas tá bom. As normas de acessibilidade. Isso. E a distância de sua base no ponto B até o ponto C é de 9 metros, a distância do ponto A até o ponto C, ou seja, a altura da rampa todinha, é quanto? Vamos fazer uma representação melhor, assim, do triângulo, né? Assim, para eles conseguirem visualizar fora da foto. Então, a gente tem aqui os pontos A, B e C. A distância aqui é 9 metros, né? E o arco é 26, né? 26 graus. 26 graus. Ele está querendo a altura da rampa. De toda forma, vamos usar tangente. Não, ele quer a altura ou ele... Não, acho que ele quer a distância, né? Não, o tamanho da rampa. Do A até o C. É do A até o C? Isso, aqui. Do A até o C. Distância do ponto A sim, ao a altura, C. é verdade, Isso. verdade. Então, vamos usar a tangente.
Aqui está com 3 casas decimais. A gente vai usar do jeito que ele instruiu aqui, tá? Mas a gente poderia fazer um arredondamento. 0,49. Ou 0,5 também. 0,5. Arredondar melhor ainda. No Enem, por exemplo, você pode partir para um arredondamento mais próximo. Porque você vai chegar na resposta, né? É, mais simples de resolver. Vamos lá. Tangente de um determinado arco é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente de quem? De 26 graus. Cateto oposto. X, a altura, cateto adjacente, 9. 0,488 é igual a x sobre 9. Tá dividindo? Passa multiplicando, né? Então, vamos ver. O nosso x vai ser 4,392. 0,488 vezes 9. Quanto? 4,392. 392. Se nós usássemos 0,5, nós íamos achar 4,5, 4,5, que é a metade. Isso, 45, porque 5 vezes 9 é 45, né? Aí nessas horas fica mais fácil arredondar. No Enem ia estar bem fácil, porque mesmo que não tivesse 4,5, né, ia estar o número mais próximo. Isso. E aí o detalhe importante do Enem. Falando de Enem, não podemos deixar passar essa informação. Ele deu lá 3 casas decimais. No Enem, em algumas situações, ele também vai fazer isso. Vai te dar 3 casas decimais. Ah, então é para usar... Usa o artifício. 0,488 é aproximadamente meio. Multiplicar por meio é o mesmo que dividir por 2. Comentamos isso com vocês em alguma das aulas aí, que foi no Brincando com os Números, se não me falta a memória. Unidade 1, aula de números racionais, tinha lá, multiplicar por meio é o mesmo que dividir por 2. Já, 9 dividido por 2 dá 4,5. Como o Enem, na hora de dar o valor, ele jogou o número com 3 casas decimais, ele não vai colocar 2 ou 3 números muito perto. Vai colocar um 4,3, vai colocar um 5, tá? Ele não vai colocar 4,33, 4,32, 4,31. Não, ele não faz isso. Como ele já complicou na questão da casa decimal, nas opções vai ter uma resposta só na casa dos 4, alguma coisa. Só uma. Mais próxima do que você arredondar, isso. Né? Raramente, olha... Estou falando porque a gente tem visto todas as questões do Enem e não tem. A não ser que a questão seja muito prática, muito simples, aí vai ter lá 3 ou 4 respostas com diferença de décimos, 2 décimos, 3 décimos. Mas numa questão dessa daqui, que tinha que entender, que tinha que olhar, ver direitinho o triângulo, tirar da figura, né? Aqui nós já fizemos o esboço do triângulo. Na prova não ia ter esse esboço do triângulo. Então, tudo isso é ponto de atenção para o Enem. Falar em pontos de atenção, vamos ao Brincando com os Números, né? Qual era a perguntinha mesmo? A nossa charada lá, 40 Pode anos, ficar aqui mesmo 18, com eles, né? Vamos ficar aqui mesmo, Vai lá, charada para resolver junto. Vamos ficar aqui mesmo? Podemos ficar por aqui? Oi, oi? Vamos ficar por aqui mesmo? Aqui junto, isso. Vamos dar a resposta aqui junto. Já vem a resposta primeiro. Já vem primeiro que a pergunta. Vamos na pergunta. Sabendo que eu tenho 40 anos de idade e a pergunta é: quantos anos eu teria se eu tivesse nascido há 18 anos atrás, esse A com H e acento, crase não, com H e acento, há 18 anos atrás, com certeza, se eu nasci há 18 anos atrás, eu vou ter 18 anos. 18. Né? Essa primeira parte aqui, tá? É o chamado de distrator. É para te distrair, é para tirar a tua atenção. Aí sabendo que eu tenho 40 anos, não importa a idade que eu tenho hoje. Se eu tivesse nascido há 18 anos atrás, eu ia ter 18 anos hoje. Se eu tivesse nascido há 10 anos atrás, eu ia ter 10 anos hoje. Essa primeira parte aqui é o que o Enem faz lá no meio do texto, que ele joga um negocinho aqui, pá, ou nas alternativas, que ele joga uma 22. Peraí, 40, tira 18, 22, acertei. Tenho 22 anos hoje. Não tem, porque se eu tivesse 18 anos atrás, eu teria no máximo 18. 17 ou 18. Boa, né? Essa, né? Essa é boa, essa é boa. Vamos lá, então, finalizar nossa aula de hoje. Que legal, né? A aula foi muito bacana, de pura aplicações. Aprendemos a fazer o teodolito, que eu acho que é uma ferramenta bem interessante vocês construírem na escola. Então, fica a dica aí, tá bom? Por enquanto, ficamos por aqui com aquele beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau!